Salve o vento da liberdade! Buenas, tudo bem aí contigo? Então hoje estava conversando agora com a Manuela e a gente retomando a viagem que nós fizemos até a Amazônia, que agora estamos em Minas Gerais. Um dos pontos foi conhecer a diversidade que existe dentro do Brasil. E aí nós conseguimos chegar numa aldeia chamada Chico Curumim, do povo Runiquim, que fica no Alto Rio Jordão. Né? Para chegar lá, você primeiro tem que chegar em Rio Branco, na capital do Acre. Isso, né, mano? Capital do Acre. E aí de Rio Branco você precisa pegar um avião, um aerotáxi, porque lá você só chega de avião. Então é um município que está umas 2 horas de avião de Rio Branco. Você viaja por cima da Amazônia e o fato é que você vê um oceano de floresta, coisa que eu nunca tinha visto. Então você consegue ter essa noção do que é a floresta lá, né? Você enxergar uma linha sem término de floresta é coisa incrível realmente o tesouro que nós possuímos aqui no Brasil. E que pode ser perdido se nós continuarmos a sustentar esse governo que desprotege, né, os nossos povos indígenas e também a nossa floresta. Mas chegando lá em Jordão, e mais especificamente lá na aldeia Chico Curumim, do povo Runiquim, né, nós conseguimos ter uma noção do que é um povo que vive dentro da floresta e que muitos deles nunca saíram de lá. Possuem uma língua própria, diferente do português, é claro, porque o povo Runiquim é um povo que vem do Peru, através do rio, e que se estabeleceu temos cerca de 34 aldeias, ou 36, ali nas margens do Rio Jordão, só de Runiquim. Então é um povo que tem cultura própria, artesanato próprio, gastronomia própria, músicas, cantos, cerimônias, muito lindo e diferente de tudo aquilo que eu já havia presenciado. Né? Fora também a amorosidade com que eles nos trataram. Nós fomos muito bem recebidos lá. Então, uma das coisas que eu percebi que é importante para a gente estabelecer um ambiente saudável, por exemplo, dentro de uma sala de aula, que é a cara que o nosso trabalho tomou, formação de professores, é você abrir espaço para a diversidade. E o diálogo tem justamente essa função, porque num ambiente de diálogo, duas pessoas que estão conversando, ambas são sujeitos. Ambas têm o direito de dar sua palavra e construir o conhecimento. Né? E isso só acontece dentro de um ambiente de diálogo. É diferente de um ambiente de transmissão de conhecimento, que a nossa pedagogia tradicional ela se pauta por isso aí, transmissão de conhecimento, né? Uma só pessoa detém o poder e ela transfere o conhecimento para os alunos. Já num ambiente de diálogo, todos detêm o poder. A diversidade é o que comanda. E com isso nós conseguimos quebrar o imprint cultural
que a sociedade normalmente coloca padrões, formas de pensamento, como se você tivesse uma única percepção ou poucas escolhas a serem feitas. No ambiente de diálogo, você consegue ver muitas possibilidades, muitas percepções diferentes. E isso cria riqueza, cria criatividade, quebra padrões de pensamento de que isso é certo, de que aquilo é errado, de que só existe uma forma de ver o mundo. Então eu vou continuar falando sobre Paulo Freire, porque ele trouxe um novo paradigma de educação e, por incrível que pareça, com princípios como, por exemplo, a horizontalidade, o diálogo, e o cara foi preso por causa disso. Preso e exilado por causa disso. Porque se a gente coloca esses princípios na formação dos nossos alunos, nós transformamos a sociedade. Nós vamos criar pessoas que não vão aceitar mais autoritarismo. Nós vamos formar pessoas que, ao verem relações de autoritarismos, elas vão escolher possibilidades diferentes, não vão mais se submeter. E isso aí tem a capacidade de revolucionar a nossa sociedade. E dali do povo Runiquim, depois que a gente terminou a vivência lá, nós voltamos para a cidade de Jordão e ali o nosso dinheiro tinha acabado também. Foi naquele momento ali que, quando a gente retornou, o dinheiro tinha acabado. Aí a magia começou a acontecer, né? Porque a Manuela foi conversar com algumas pessoas da prefeitura que nos hospedaram num hotel e aí pagaram alimentação e depois o transporte para nós viajarmos de avião até Tarauacá, que é a cidade mais próxima ali. E a partir dali eu me lembro que eu saí lá da aldeia com muito medo, na verdade, né? Com uma vontade de voltar para aquelas estruturas conhecidas da cidade, conseguir um emprego e ser um assalariado. Isso porque a minha mente ela queria voltar para aquilo que era conhecido, né? Onde ela tinha segurança. Aí foi em determinado momento que eu me dei conta disso, do medo de explorar o novo e o desconhecido. Dali em diante eu me lembro que a Manuela falou assim, ao invés da gente voltar, vamos em direção ao Peru. E aí nós seguimos viagem então. E ali nós estávamos também sem dinheiro, né? Só que o mais impressionante foi que a partir dali o medo da escassez ele perdeu força. Porque nós começamos a ver uma sincronicidade de fatos que sempre nos possibilitavam ter as nossas necessidades atendidas. E eu acho que esse é o ponto forte de você fazer uma viagem estando entregue e não controlando as circunstâncias. Essa foi a maravilha que nos possibilitou a gente ter confiança de seguir em frente.
né, acreditando que todas as nossas necessidades eram conhecidas e seriam supridas. E foi isso que aconteceu. Então vamos ficar por aqui hoje. Até mais.